O Caminhos da Escola de hoje estreia um grande elenco. O grupo Teatro Galpão, Marcos Palmeira e Luiz Carlos Vasconcelos saem dos palcos e das telas para a arena do nosso debate. Vamos abrir a cortina e ligar os refletores para esses grandes profissionais das artes cênicas. Desde pequenininha eu sabia que eu queria ser atriz, assim, eu sempre brincava com representação. Fui morar com uma aldeia lá no Pará, dos índios Arara, e aí lá fiquei 30 dias e só fazendo teatro. Aí eu me toquei e falei, pô, foi o que me fez até inclusive voltar. Com 6, 7 anos eu vou ao circo pela primeira vez, que era o território da cultura e da arte no país naquele momento. O Grupo Galpão nasceu em Belo Horizonte há quase 30 anos e hoje é um dos principais grupos de teatro do Brasil. A descoberta do teatro está muito ligado também ao ambiente da escola, né? Com uma proposta de teatro de rua que mistura circo, dança e música, o grupo conta hoje com 14 atores, que já colocaram no palco textos de autores clássicos, como Molière e Brecht, sempre mesclando erudição com linguagem popular. Desde pequenininha eu sabia que eu queria ser atriz, assim, eu sempre brincava com representação. Foi a escola que deu vazão a esse anseio meu. Eles fazem um teatro de pesquisa em que a música é um elemento muito importante. Vários dos atores também tocam instrumentos e diversos espetáculos são embalados em canções. O Grupo Galpão viaja pelo Brasil e pelo mundo apresentando suas criações e já foram premiados em diversos festivais. Eu acho que falta na educação uma aproximação com o artístico. Precisa ter essa coisa do teatro, da música, quer dizer, estimular o prazer de aprender, né? Que é uma coisa fundamental para o ser humano, né? Romeu e Julieta foi o espetáculo que consagrou o grupo. Os artistas foram muito bem recebidos tanto pela crítica quanto pelo público. A peça foi apresentada até no Teatro Globe de Londres, casa famosa em que se encenam os espetáculos de Shakespeare. Foi a primeira companhia brasileira que conseguiu essa façanha. Para o Grupo Galpão, o palco é a rua, o tablado é qualquer lugar em que se possa representar uma história. Um povo que não tem educação é um povo que não tem cidadania, não tem consciência, quer dizer, e daí vai uma bola de neve, todos os problemas estruturais que eu acho que o país enfrenta para dar um salto de desenvolvimento estão na formação. Galera do Pedro II, queria apresentar vocês para o Grupo Galpão. Uma salva de palmas, por favor. Estão presentes aqui, galera, a Teuda, o Eduardo e a Inês, e eu já vou dar a largada com uma pergunta de uma aluna. Gostaria de saber como que surgiu a ideia de inovar tanto em peças tão tradicionais? O Galpão, ele trabalha na rua, né? Acho que vocês devem saber que é um grupo de teatro de rua. Então, para a gente, isso também, durante a longa existência, a gente continua pesquisando maneiras de contar histórias na rua. Então, assim, para a gente contar essas histórias, esses textos clássicos na rua, a gente não podia fazer como as pessoas faziam esses textos dentro de teatro, né? Então, quando a gente pega o Romeu e Julieta, por exemplo, o diretor coloca a peça encenada em cima de um carro, com os personagens usando perna de pau, a gente canta cantigas que todo mundo sabe cantar, a gente está misturando essa história com uma maneira nossa de contar essa história na rua. Vamos contar então um pouco da história do Grupo Galpão, Teuda. Queria que você falasse o início, né, o nascimento dessa união, desse povo que gosta tanto de teatro, Teuda. Como é que foi? Nós já éramos atores, né? Trabalhávamos cada um com sua peça e tal, mas aí fizemos uma oficina com os diretores do Teatro Livre de Munique, aprendemos técnicas de teatro de rua. Depois eles voltaram para a Alemanha e nós ficamos meio assim, o que vamos fazer? Mas a gente tinha um conteúdo muito bom que a gente herdou deles, né? E aí Eduardo chegou lá na minha casa, falou, Teuda, vamos fazer uma peça? Então, eu tenho um baú de figurino. Aí, Eduardo rabiscou, assim, um texto da noiva que não quer casar e montamos um espetáculo.
E não paramos mais. Gostaria de saber quais são os critérios adotados para os atores. Como vocês escolhem qual ator para fazer qual personagem? Segue determinadas padrões de escolha. Às vezes é um tipo da pessoa, né? A Teuda, por exemplo, adora fazer papel de ama, né? Se tem que fazer uma ama e tem que fazer uma mocinha, claro que a Inês faz a mocinha e eu faço a ama. Mas aí que é legal, quando o diretor dá uma sacada diferente também. É que eu acho que, por exemplo, no trem chamado Desejo, a Teuda fazia uma vedete maravilhosa. Ela era gêmeas com a Lídia, que é minhonzinha, do tamanho de vocês, as duas faziam gêmeas que trabalhavam no Teatro Rebolado, entendeu? Agora a Inês faz o papel do tio, né, que é um homem. Então... Boa noite! Estamos aqui por duas razões. A primeira é para informar que eu sou Bom Romeu. Sou Doroteu. E eu Alceu. 3 cegos. 3. Não apenas cegos. Qualquer cego. Cegos miseráveis, obrigados a andar para cima e para baixo pela Alemanha. A Alemanha medieval, no meio de guerra, fome e peste, que foi quando começaram a ser contadas as histórias de tio Eulenspiegel. Cego, pobre e na Idade Média. Isso me irrita. Tem uma coisa importante que eu queria que vocês falassem sobre o processo de pesquisa de vocês. É que a gente, às vezes, parte de textos já prontos, né, clássicos, e a gente começa a estudar aquela época, contextualizar, estudar a vida do autor, enfim, a gente faz toda uma pesquisa no entorno ali, até tocar no texto e trazer para o texto o que a gente quer colocar junto dele, né? E essa coisa também de que quando você está fazendo um personagem, é um trabalho muito fascinante nesse sentido, porque é um trabalho de 24 horas, você dorme, acorda com o personagem, você olha as pessoas na rua, as características que cada pessoa tem, um jeito de caminhar, um jeito de falar, um jeito de se expressar, um jeito de olhar, que é fonte de inspiração para nós atores, né? Vocês conseguem me explicar o porquê do teatro, das artes, de todas essas questões artísticas estarem tão distante da escola? Eu acho que os regimes militares eles tiveram um peso muito grande nessa transformação da educação. Eu não acho que seja exclusivamente por isso, mas esse momento da história do Brasil é um momento muito negro, que eu acho que transforma muito a educação. Por exemplo, o Galpão, quando ele nasce em 82, faz parte desse movimento da sociedade no Brasil, a sociedade civil, né, de retomar um espaço de expressão, né, que foi, de fato, totalmente destruído, né? A educação, a arte, para que elas existam, é preciso haver liberdade. Por que a ditadura proibia a arte? Porque ela promovia encontros, né? As pessoas reúnem e muitas cabeças pensam, né? Pensam e agem e começam a ter ideias, e era tudo que eles não queriam. Esse espaço da arte na vida, assim, voltando a essa história que nós somos um grupo de teatro de rua, eu acho que a rua hoje para os jovens é um espaço do medo, sabe? Assim, hoje em dia a gente enfrenta a dificuldade de fazer o teatro na rua muito pelo medo que as pessoas têm de estar num lazer na rua, nesse espaço de encontro, de ver a arte, ver os seus problemas, a sua vida representada num espetáculo. Então, eu acho que assim, vocês como jovens, assim, tem que lutar mesmo para a arte, que a arte esteja na rua, mais praças na cidade, menos shoppings, para que vocês possam ter acesso, mesmo se não tiver dinheiro para pagar o ingresso, vai para a rua, exijam uma rua, uma praça que tem atividade, tem que ter. Gostaria de saber se teve alguma peça que marcou na vida pessoal de vocês. Acho que atualmente eu faço uma peça que é muito bacana para minha vida, é o Tio. É um personagem que eu tenho muito carinho por ele, é um menino, é um personagem que é do folclore alemão, é um anti-herói. E na tem como você chamar o tio Galpão, aqui para a gente ver como é que é o tio, um textinho? Deixa eu ver.
Ô de fora, só vim pra dizer que daqui não saio. Isso é porque ele fica 7 anos dentro da barriga da mãe, ele não quer nascer. Eu sou a mãe, você imagina? Como é que é essa mãe aí, Teuda? Ô filho, antes de morrer, me dá um bom conselho pra eu lembrar sempre de você. Mãe, quando a senhora for cagar, vire a bunda contra o vento, aí o cheiro não chega no seu nariz. Daí é uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu filho. Agora, um espetáculo que eu acho que marcou muito o Galpão é o Romeu e Julieta. Escrita há mais de 5 séculos, a história de Romeu e Julieta continua sendo uma das obras mais levadas aos palcos no mundo inteiro. Nessa trama, Shakespeare, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, narra a tragédia de Julieta Capuleto e Romeu Montecchio, filhos de famílias rivais que se apaixonam perdidamente. Depois de um casamento escondido, os dois traçam um plano para ficarem juntos para sempre, longe da proibição de suas famílias. Mas uma série de mal-entendidos acaba com os planos de forma dramática. Romeu e Julieta morrem. Apesar do desfecho, o drama de Shakespeare tem personagens cômicos, como a ama de Julieta, que ajuda no romance, e Mercúrio, amigo de Romeu, que conta histórias engraçadas e fantasiosas. Romeu e Julieta já ganhou diversas adaptações no cinema, na televisão, no teatro e continua servindo como inspiração para artistas nos 4 cantos do mundo, que se encantam com os descaminhos de um amor proibido. Qual é o seu nome? Elisângela. Professora de teatro. Como é que você vê o teatro na escola hoje em dia, Elisângela? Eu vejo o teatro de uma importância muito grande dentro da escola, porque a função do teatro na escola não é buscar atores e formar atores. O teatro é para a vida, né? Essas pessoas vão aprender a consciência melhor do seu corpo, a interpretar melhor um texto, a ser mais sensível com o mundo, com as coisas que acontecem com o mundo, uma visão crítica da vida, das histórias, da política, de tudo. O teatro, para mim, ele tem uma importância imensa dentro da escola, para esses meninos e para a gente também. Você, moça, o que você acha do teatro na escola? Eu acho importante porque acaba que a gente, por exemplo, uma pessoa muito presa, que tem vergonha, acaba se soltando. Eu acho uma coisa muito interessante, porque às vezes no cinema ou em outro tipo de que as pessoas atuam, a gente não tem aquele contato. Agora no teatro a gente está vendo exatamente o que estão fazendo. A gente tem aquela coisa física, eu acho que é muito mais importante. Queria saber se na hora da apresentação rola aquele famoso branco. Eu já tive brancos horrorosos. Palco, como na vida, acontece tudo. Você cai, esquece, erra, tropeça, mas sempre dá certo. O teatro, cada dia é diferente, de fato é diferente. O público é diferente, a sala é diferente, a acústica é diferente. A qualidade do espetáculo muda sempre, é sempre diferente. Mas o branco no teatro é bonitinho, o branco na prova... Ah, esse é mais dramático, né? Esse é mais dramático. Na prova... Esse é mais dramático. Pode fora! Só vim dizer que daqui não saio! Cadê o anão? Devolve! Sei lá de anão! A última vez que vi, tava perdido lá na curva dos intestinos! Desencroa, filho, vai! Desentala! De jeito nenhum! Aqui tá tão bom! Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de censura e aproximadamente quantas pessoas passam pela produção de um espetáculo? Uma vez nós começamos a apresentar no Parque Municipal, todo mundo na perna de pau. O Eduardo fazia um guarda enorme, numa perna de pau de 1 metro e tanto, né? E quando nós começamos o espetáculo, já chega lá a polícia e prende a gente. Não pode fazer, não quer, não sei o quê. Aí mandou a gente embora e nós fomos saindo humilhados, todo mundo vestido na perna de pau. Mas aquela humilhação, quando nós chegamos na frente do Francisco Nunes, e o público foi acompanhando a gente. E a gente ia tirar as pernas de pau, ele não ia fazer. Mas como o público foi acompanhando a gente olhou, falou assim, mas que humilhação. Ah, não, vamos fazer? Vamos. Abrimos a roda e começamos, e a polícia ficou vendo. Quando acabou, eles esperaram a gente passar o chapéu, que a gente passa o chapéu para poder ganhar um dinheiro. Passamos o chapéu, quando acabou, vocês estão presos.
E foi todo mundo pro Chilindró? Não, porque nós corremos para dentro do teatro e trancamos a porta do teatro. Com as pernas de pau. Com as pernas de pau. Nós entramos para dentro do teatro, trancamos lá dentro e chamamos o diretor do teatro e aí conseguiu, ele era advogado. E ela pergunta uma coisa interessante sobre o restante, né? Vocês mesmos fazem a produção do espetáculo, tem mais gente envolvida? Não, a gente tem toda uma equipe, né? um entorno, né, do espetáculo. A gente convida uma pessoa que fica responsável pela criação do cenário, figurino, a direção. É uma equipe grande, né? Quer dizer, hoje o Galpão ele tem uma estrutura que é grande, são mais de 30 pessoas envolvidas. E o teatro é lindo também porque você pode fazer sem nada disso. O que é essencial no teatro é um ator, né? E uma história para ele contar. O Lope de Vega, que é um autor espanhol, ele dizia, o teatro é 2 tábuas e uma paixão, né? E eu queria parabenizar vocês por essa paixão e essa resistência, né? Por isso, Teuda, Eduardo, Inês, Evoé, Grupo Galpão, uma salva de palmas para ele. Eu nunca entendi o que é locução adverbial. A locução adverbial é uma expressão formada por 2 ou mais palavras que descreve o verbo ou adjetivo e tem função de advérbio. Por exemplo, Maria ligou a televisão às pressas para ver o caminho da escola. A expressão às pressas é uma locução adverbial, pois qualifica o verbo. Através dela sabemos o modo como Maria ligou a TV. Ela poderia ter ligado a TV de má vontade ou em silêncio. Essas seriam outras maneiras de descrever o verbo, outras locuções adverbiais. Para treinar, aqui vai uma frase que você pode repetir sempre, fica à vontade. Como bom espectador, prometo assistir ao Caminhos da Escola de manhã, de tarde e à noite, o tempo todo, e não só de quando em quando. E aí, entendeu a lição? Com certeza, não é? Marcos Palmeira faz parte de uma família de cineastas e artistas. Estreou como ator aos 5 anos de idade, fazendo uma participação em um longa-metragem e se tornou conhecido ao atuar na televisão, quando estrelou a novela Pantanal de Benedito Rui Barbosa. O trabalho como ator foi muito da minha convivência com os índios, então não tem nada a ver. Eu fui morar numa aldeia lá no Pará, dos índios Arara, e aí lá fiquei 30 dias e só fazendo teatro. Marcos participou do elenco de inúmeras outras novelas e filmes, muitas vezes interpretando um dos protagonistas. O ator ganhou 2 vezes o Quiquito de Ouro no Festival de Gramado. O Dedé Mamata foi um personagem no cinema que eu acho que foi uma virada na minha carreira. O Vila Lobos foi um filme importantíssimo, me colocou em contato com a música do Vila Lobos, me colocou em contato com esse Brasil musical. Várias novelas foram importantes para mim. O Pantanal foi muito importante, o Renascer foi uma novela marcante. Além da sólida carreira artística, Marcos Palmeira é um defensor do meio ambiente. Ele produz alimentos orgânicos em uma fazenda em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e se dedica a defender a natureza em projetos de agricultura espalhados pelo Brasil. Acho que a gente ainda tem muito para evoluir nesse sentido de meio ambiente. Acho que a gente ainda não deu o pulo do gato. Galera do CIEP, Dr. Ulisses Guimarães, uma salva de palmas para o Marcos Palmeira, nosso convidado. Marcos, como é que era o Marcos Palmeira na época de adolescente? Era bom aluno, frequentava a aula, matava? Não, eu não matava a aula, não. Eu até ia para a aula, eu era insistente comigo mesmo, mas eu nunca fui bom aluno, eu não tinha muita paciência para estudar. E tive bons professores até.
né? Mas depois, né, eu participava muito de tudo que era extra classe, eu estava participando. Jornal, teatro, encontros, representante de turma, eu era sempre o escolhido para ser representante da turma. Mas a coisa acadêmica de ir para casa, estudar, eu tinha sempre outras vontades na minha cabeça. Isso hoje, apesar de eu ter uma carreira relativamente bem-sucedida, me faz muita falta, assim. Eu leio, mas poderia ler muito mais, poderia ter um hábito de leitura muito melhor, que me ajudaria muito na minha profissão. Lá atrás, eu tenho a sensação de que eu ganhei um tempo fazendo outras coisas, mas depois, no período da minha vida, eu perdi um tempo tendo que reaprender muitas coisas que a escola já poderia ter me dado. O que você acha que nós temos que fazer para conscientizar não só o Brasil, mas o mundo para a questão do meio ambiente? E se nós jovens temos o poder para isso? Olha, para conscientizar o mundo é difícil, né? Conscientizar o mundo. Se a gente conseguir conscientizar o vizinho ou o irmão, já é uma vitória. Eu acho que a gente tem condições, acho que o jovem vocês têm condições até, né? Hoje eu acho que vocês sabem muito mais do que a gente, né? A escola hoje já é uma realidade nas escolas, falar de meio ambiente. Eu acho que é importante a gente tentar unir o máximo o que a gente pensa com o que a gente faz. Essa é a primeira coisa. Então, antes da gente conscientizar o mundo, é a gente tentar entender, será que a gente realmente tem essa consciência? Porque a tentação de você estar com um papel de bala na mão, num lugar onde não tem ninguém, e você está com preguiça de achar uma lata de lixo, a tentação de você jogar no chão, ela é enorme. São das pequenas atitudes, quer dizer, é uma economia de água. Se a gente pensar no todo, a gente não anda, a gente fica engessado, porque é tanta coisa, são tantos problemas. Então faz dentro de casa. Tem um paradoxo nessa história toda. Nós vivemos numa sociedade de consumo, tá? Você trabalha ligado à televisão, tá? Que vive, né, em grande parte do consumo das pessoas, que é estimulado pela propaganda. Se de um lado você tem uma luta, né, para a preservação do meio ambiente, para que as pessoas tenham uma postura mais crítica em relação a isso que nós estamos vendo, né? Por outro lado, você tem essa busca incessante de um consumo que aponta como sendo infinito. Como é que você vê isso? Como ator, como artista, eu ganho força para uma causa ambientalista. Se eu for só... Se você vai para a linha mais xiita, você acaba ficando isolado. É difícil você encontrar esse meio termo, realmente, entre o que você prega, o que você está lutando, e aquilo que você consome, aquilo que você descarta. Realmente, se a gente for pensar na quantidade, no volume de coisas que a gente está consumindo, e que a gente é obrigado a descartar, para onde vai esse lixo todo, né? Na verdade, a gente está alimentando o próprio monstro, né? A gente está falando mal do monstro, alimentando dentro da casa dele, alimentando esse. É uma reflexão profunda mesmo. Sabe o que é legal também? Porque você entrou numa parte que eu acho que encaixa muito com o projeto que a escola tem. Eu queria que a professora Mônica ou a professora Dária se levantassem, por favor, e falassem um pouco sobre isso. Eles implementaram aqui, Marcos, a Agenda 21, e dentro da Agenda 21 tem um projeto chamado Ecoposto. Nós estamos aqui na escola, um projeto, a gente tem muitos projetos voltados ao meio ambiente, né? Mas a gente tem um, assim, que é o xodó, que é o Ecoposto. A gente trabalha com reciclagem de óleo. Além disso, a gente está coletando PET, e a gente... tem toda essa questão ambiental trabalhada aqui. Isso é fundamental, porque realmente você fala assim, não joga o óleo na pia. Mas você tem que dar uma solução para aquele óleo, porque a dona de casa fica vendida. Não é dizer, não faça isso, faça isso. Né? Muito melhor. Não jogue o óleo na pia, não. Traga o seu óleo que ele vai ser reaproveitado, porque ele vai ter uma condição. E a coisa do biodiesel é incrível. Entendeu? Você resolve o problema da fritura de todos os lugares. Aí a gente entra em choque. É óbvio que a indústria que vive do petróleo, ela não vai querer estimular essa alternativa, ela precisa viver disso. Tanto que fica falando do pré-sal como uma coisa mais importante do mundo e, na verdade, de uma certa maneira, não deixa de ser um retrocesso. Tinha que estar estimulando isso. O biodiesel, o carro elétrico, a energia solar. Mas eu acho que essa saída do meio ambiente, porque para a natureza, se acabar tudo, ela se transforma. Ela vai virar outra coisa. O problema do meio ambiente é pra gente. Nós estamos inseridos dentro desse... Nós é que não vamos conseguir ter aquela vida do filme de ficção. Não vai existir de você ficar andando entubado, não sei o quê, entendeu? A gente quer qualidade de vida, a gente quer... E para isso você precisa dos pássaros, você precisa do mico-leão dourado. Porque hoje em dia meu cara defender o mico-leão dourado. É impressionante. As pessoas ainda criticam muito. Falam, lá vem o Zé Cochato, lá vem o... Entendeu? Ainda tem um preconceito que favorece a quem? Favorece a poucos, na verdade, esse preconceito. Favorece talvez as grandes indústrias que estão contra essa consciência
ciência verde, na verdade, que a gente está falando aqui. Um dos mais importantes ambientalistas do país foi Augusto Husky. Muito antes de biodiversidade e biotecnologia virarem palavras da moda, Husky havia criado a primeira reserva biológica do mundo e já havia previsto que isso seria essencial para a sobrevivência humana. Apresentou essa tese em um congresso da Organização das Nações Unidas em 1951 e se tornou conhecido mundialmente como o grande pensador da biodiversidade e do preservacionismo, correntes que estavam apenas começando. Também foi Husky o cientista que descobriu a contaminação da cadeia alimentar por agrotóxicos e seu efeito acumulativo, além de ser o primeiro a prever o aquecimento global. Husky é o pai das ciências da agroecologia, fundamental para o desenvolvimento sustentável no planeta, e da bioacústica, combinação de biologia e acústica, que foi um dos maiores avanços para o estudo do comportamento animal. Husky não hesitou em pegar em armas para defender a natureza dos interesses de políticos e de empresários. Em uma entrevista à imprensa, disse uma frase que talvez resuma a importância para ele de defender a natureza: "A alegria do barulho dos beija-flores não vai silenciar enquanto eu existir." Como é que surgiu a ideia de produzir alimentos orgânicos? Eu venho de uma família, meu avô era comunista, foi caçado, se escolheu no interior da Bahia, tem uma fazenda que meu bisavô tinha lá. E aí ele trazia questões para a fazenda. Pô, mas por que uma fazenda tem que ter só gado? Por que o cara que trabalha na fazenda tem que ir na feira comprar tomate, comprar batata, comprar... tem alguma coisa errada nisso. E essas coisas ficaram na minha cabeça. Aí encontrei uma fazenda em Teresópolis que já produzia bastante verdura. Todos os caras, eu falei, bom, eu não vou, eu estou chegando agora, eu não vou mudar a forma deles, vou deixar. Aí estou vendo que os caras não levam para casa o que eles estão plantando. Eu falei, pô, será que esse antigo dono era um carrasco? Esse cara proibia esses caras de levar comida? Aí juntei todo e falei, gente, o que a gente planta aqui é pra gente comer. Ele falou, mas como é que a gente vai comer se a gente tá botando veneno todo dia? Aí caiu a minha ficha. Aí eu parei, falei, não, tira o veneno. Tira. Aí foi uma luta. Aí começou a perder tudo. Aí tinha umas lagartas enormes que davam dentro da selva. Os bichos começaram a tomar conta da fazenda. Aí virou uma praga a fazenda. Aí começamos a focar no solo, fazendo adubação verde, plantando outras plantas, deixando as plantas assim, interagirem entre elas, os bichos todos soltos. Hoje a fazenda, a gente não usa nada, a gente não tem nenhum tipo de praga. O alimento é totalmente saudável, mas precisou que eu abrisse essa frecha na minha cabeça. Porque eu estou percebendo muito que isso tudo vem muito de um contato que você teve ainda adolescente, depois 25 anos depois, com a realidade indígena, né, cara? Eu sou filho de um cineasta chamado Zelito Viana. Ele fez um documentário chamado Terra dos Índios, em 1974. Ele fez um mapeamento de todas as aldeias do Brasil, mostrando aquela situação atual daquele momento. E aí, um dia chegou uma Kombi, eu tinha 15 anos, com 4 índios, Chavante, cheio de artesanato, colar, bordona, bolsas e não sei o que. Eu fiquei louco, eu fiquei enlouquecido, eu corria para dentro de casa e cozinha, fiquei louco, mais louco, assim, foi um negócio que mudou a minha vida. Aí eles me chamaram para ir à aldeia, participar de uma festa, que é um ritual de passagem de adolescente para jovem. Aí eu fui com 16 anos, foi na época véspera do meu aniversário e tal, fiquei lá também 2 meses fazendo a festa, mas foi uma experiência incrível, assim, eu fiquei totalmente enturmado com eles, participei das festas. Aí quando eu voltei, eu quis fazer um trabalho ligado a índio. Aí fui trabalhar no Museu do Índio, no Rio. Aí visitei uma aldeia que tinha acabado de ser descoberta no Pará, em Altamira, chamado dos índios Arara. Os índios tinham acabado de ser descobertos, eu fui dos primeiros a chegar na aldeia. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Aí a gente ia fazer caçada no meio do mato. Aí aí eu descobri que muito do humor do brasileiro, do nordestino, vem dos índios. Eles são muito engraçados, eles são muito gozadores. E aí eles viam que eu queria ajudar, aí ficavam me dando coisas na mata. Pô, leva isso, leva isso. E eu me sentindo super útil. E eles estavam me sacaneando. Eu cheio de coisa, com maior dificuldade para me locomover. E aí eles caíam na gargalhada, ficavam rindo horas. Então essa experiência para mim foi um negócio assim incrível. Foi uma coisa que eu devo muito aos meus professores da época da escola, que sacaram isso, porque quando me convidaram para ir nessa segunda viagem para os Arara, me bateu uma culpa pela coisa da escola. Falei, pô, não, cara, eu tenho que estudar, minha mãe, e como é que vai ser? Aí todos eles falaram assim, Marquinhos, isso aí é vida, cara, isso aí é aula de vida, é lição de vida. A escola, depois você volta, você corre atrás, a gente te ajuda, vai embora, vai viver, isso que é uma coisa única. E realmente eu devo isso a eles, porque eles que me deram, senão eu não ia. Teve um momento lá na aldeia que eu falei para o Saldanha, Saldanha, pode ir, eu vou ficar por aqui, eu me encontrei, eu vou trabalhar com eles, eu vou fazer um curso de indigenista, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar com esses caras. Mas o que me fez voltar
foi o teatro. Porque eu já fazia teatro antes, eu já era ator, já amador e tal. Mas lá, no dia, tinha horas assim, do mesmo jeito que vocês estão aqui, ficava a aldeia inteira sentada. Aí eu ficava mostrando como é que era na cidade. Aí eu fazia no carro, coisa, sabe, essa coisa de carro, ficava xingando as pessoas lá de fora, assim, não sei o quê, imitando, aí eles morriam de rir. Aí eu sentava no meio deles, aí vinha dois e contava pra mim horas, uma caçada lá. Eles não falavam português, nada. Mas foi uma comunicação total. Quando começou esse teatro, todo dia tinha esse momento do teatro. Eu olhei para aquele povo, eu falei, pô, vou voltar pro Rio e vou fazer teatro. Vou me dedicar a isso, vou ser ator profissional. Só que na minha cabeça eu achei que eu fosse voltar para fazer uma peça sobre índios, e nunca consegui fazer. Então hoje, a minha vida, eles vieram me resgatar também, os índios. Cara, na boa, você teve uma bela experiência de vida e eu acho que a gente aqui também pôde compartilhar um pedacinho da tua história. Uma salva de palmas para Marcos Palmeira. O debate acabou, mas o caminho da escola continua. Você não vai perder, né? Luiz Carlos Vasconcelos nasceu na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba. Com 6, 7 anos, eu vou ao circo pela primeira vez, que era o território da cultura e da arte no país naquele momento. Formado em letras, aos 24 anos ele criou o palhaço Chuchu, que o acompanha por toda a vida. É um palhaço cidadão. Envolvido com a arte circense, Luiz Carlos já organizou diversos encontros de palhaços. No Rio de Janeiro, onde numa época eu literalmente passei fome, e eu olho para o lado e vejo a peruca de Chuchu, meu palhaço. Aí nesse dia eu entendi que eu não morreria mais de fome. Talvez aí eu tenha percebido que eu era um profissional. No Rio de Janeiro, o ator cursou a Escola Nacional de Circo e incorporou-se ao grupo Intrépida Trupe. Em 92, realizou o sonho de adaptar para o teatro o conto Sarapalha, de Guimarães Rosa. A peça fez muito sucesso e o tornou um encenador conhecido. Luiz Carlos atuou em filmes de Walter Salles e Andrucha Waddington, além de novelas e séries de televisão. Oi, é que nem duas cobras que eu fui brigando um dia desse. Uma mordeu o rabo de uma, a outra mordeu o rabo da uma. E modo de uma e modo de outra foram se comendo até que um dia não restou mais nada. Na verdade, cinema é um acidente de percurso, né? Eu sou um homem de teatro que a natureza faz as coisas muito grandes. E o primeiro longa é o baile, que tem uma certa coisa operística, né? Aquele som pesado em cima, canyon. Então fazer aquilo grande coube como uma luva. Mas mesmo trabalhando em outros projetos, o ator não abandona a paixão pelo circo e as apresentações do palhaço Chuchu. Gostei! Luiz Carlos Vasconcelos queria te apresentar para a galera aqui da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Fernando Moura Cunha Lima, mais conhecida como Colégio da Polícia Militar. Uma salva de palmas pro Luiz, galera. Prazer bom estar aqui com vocês. Obrigado pela tua presença e ter topado o convite de participar do debate. E você é um cara formado em letras. Queria saber como é que as letras te levaram para os palcos, para as telas. Eu tinha dúvida se medicina ou teatro. E quando fui fazer vestibular, minha preocupação era ser útil. E medicina eu achava que eu, evidentemente, seria útil. Mas tinha meu movimento com teatro. Como eu decidi isso? Então eu digo, vou fazer letras que vai me ajudar na análise de texto. Então, na verdade, eu cheguei em letras porque o teatro me levou para as letras por necessidade mesmo. Eu gostaria de saber qual o primeiro filme que você participou. Na verdade, eu sou um homem de teatro. O cinema me aconteceu como um acidente de percurso. Eu dirigi um espetáculo de muito sucesso chamado Val da Sarapalha, que é a adaptação do Sarapalha. Então, os diretores de cinema começaram a ir ao espetáculo atrás de atores para os seus filmes. E a gente apresentando ela no Recife, no Teatro Santa Isabel, 2 diretores estavam lá atrás de atores para o seu filme. Esse filme seria o Baile Perfumado. Eu não estava como ator no espetáculo, eu adaptei e dirigi,
mas entrava no final para fazer alguns agradecimentos. Quando os diretores me viram, disseram, tá ali o nosso Lampião, sem nem saber que eu era ator. E aí me procuraram, eu digo não, fiquei com medo de encarar um Lampião assim de cara, e vá, terminou o que eu fiz. Foi uma belíssima estreia. E essa coisa do ator, porque Lampião transita pelo ódio, né? Há uma cena clássica onde eu Lampião, sangramos uns militares, não é? E tem, mas vocês fiquem quietinhos aí. Eu imprimo um ódio muito grande àqueles soldados, porque Lampião agia como se estivesse correto. Ele não agia, sou mau. Não, eu sou bom. Eu mato esses cabras em nome de Deus. Eu sou a mão de Deus. Isso é a contradição maravilhosa, né? Então, quando ele inventa um modo de matar, de sangrar o humano, ele vara os órgãos fundamentais da pessoa, e quando tira o sangue espirra nos meus óculos, nos óculos dele, e eu estou possuído de ódio naquele momento, é meu ódio. Como ator, eu tenho que buscar aquilo em mim, eu não vou inventar. Na atuação, você não representa. Já dizia Stanislavski lá, no início do século passado também na Rússia, quer dizer, emoção não se representa, ou vive ou não vive. Então, eu tenho que buscar em mim aquele ódio. E ao mesmo tempo esse ódio é lindo. Porque eu não senti aquele ódio por Antônio, digamos, ator, soldado. É um ódio que é transmutado em arte. E isso talvez seja a maravilha da arte do ator. Gostaria de saber o que lhe levou particularmente a criar o Palhaço Chuchu. O que leva um homem a se transformar num palhaço, Igor? Principalmente no palhaço Chuchu. Chuchu. E por que Chuchu? Com né? X. Com X. Para não confundir com um legume que é insípido. Talvez eu, para me tornar um homem melhor, tivesse que viver a experiência de ser um palhaço. Porque, na verdade, palhaço, ao contrário do ator que fez o Lampião, que representa, não é? O palhaço não. O palhaço é. Porque, na verdade, essa é a expressão mais verdadeira daquela criatura que está por trás daquela máscara. Aquilo que está exposto no Chuchu, Igor, é o meu mais profundo e verdadeiro ridículo. Qual é a personalidade do Chuchu? Chuchu anuncia para todas as meninas que é solteiro. Todo homem para ele é feio, ele vai se assustar. E vai dizer coisas tipo, a pessoa nasceu uma vez nessa vida. E nascer com a cara miserável dessa. Você não decide criar um palhaço. Quando você olha para trás, você já tempa, você é palhaço. Por que eu me pintei para sair na rua um dia? Porque nós fundamos a Escola Piolim e tínhamos então que criar um vínculo com aquela comunidade. Um palhaço. Ninguém quer saber quem está por trás da máscara de um palhaço. Todo sábado, às 3 da tarde, vou me pintar e vou sair para andar por essa rua do bairro do Roger. Passei 3 meses para ter coragem. 3 meses depois, pintando a cara todo sábado, é que uma amiga minha, com um fusquinha também, disse, Luiz, eu te dou uma carona. Tu entra no Fusca, eu te levo. Quando chegar lá na favela, que era o lugar que eu tinha escolhido, eu te deixo, tu desce e não tem que atravessar o bairro todo de cara pintada. Vamos. Aí entrei no carro dela. Entrei na parte de trás, porque eu estava sapatão, e eu fui armando um golpe. Eu digo, quando chegar lá, que ela parar, eu vou descer e vou pro banco da frente, eu não vou ficar lá não. De frouxo que eu estava. Só que ela também estava armando o plano dela. Ela devia estar pensando, quando ele pisar fora, eu arranco de carro aberto, de porta aberta o carro. Graças a Deus ela fez isso. Quando eu pisei, eu quase caí. Saiu ela de porta aberta, o carro arrastando, foi embora. E quando eu olhei, estava eu e uma biroscazinha, uma bodeguinha na minha frente, uma mulher despachando um homem que estava de costa para mim, de frente para a mulher, e o coração, bum, 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 olhava para trás o bairro inteiro, e agora, ou dá ou vai ou racha. E aí a mulher olhando para mim espantada, o cara de costa, vendo a cara da mulher espantada, me vendo lá na rua, começou a se virar, descortinou a garrafa de cachaça, era um bêbado, virando, e o meu coração, bum, 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 fiz a pose, segurei o pau que eu estava na mão, botei o pé assim, o coração chega de fazer assim com a bengala, porque ele virou, engoliu aquela coisa lá, apertou o olho, abriu o olho e soltou essa. Tu é muito viado. Tu já sentiu um medo que a perna afrouxa, e que a perna quer cair, que você quer cair? Aí naquela hora, ou eu voltava correndo, chorando, ou eu encarava a favela. Costumo dizer que talvez deve existir o Deus dos palhaços.
E se esse Deus existir, naquela hora ele estava ali. E ele me deu um pontapé na bunda em direção à favela. E eu saí arrancando para cima da favela, gritando: oi que lá vou eu, oi que lá vou eu, oi que lá vou eu. Até chegar no macumeiro da ruazinha, cheia de pedregulho, cascalho, buraco de chuva e casinhas bem pequenininhas, bem humildes, nos dois lados da ladeira. Quando eu cheguei no topo da ladeira, que eu levantei o pau, ai que lá vou... O povo todinho que tinha aparecido nas portas, fizeram, sumiram todos, com medo do doido com o pau na mão. Vai bater na gente. Isso durou 4 anos de convivência, de aprendizado, e daí surgiu todo o material, que é a tradição medieval, onde um ator fazia na comédia dell'arte um dottore ou um arlequim, e fazia isso durante 50, 60 anos, até morrer, e quando o filho dele nascia, seria também um dottore, um arlequim, reproduzindo as coisas que o pai tinha construído sobre tempo cômico e graças e coisas assim. A profissão de palhaço é uma das mais antigas da humanidade. Historiadores afirmam que nas cortes dos imperadores chineses já havia sinais de pessoas dedicadas à arte de fazer rir. O palhaço clássico que pinta o rosto de branco e exagera nas suas expressões apareceu no teatro grego há mais de 2000 anos. Eles faziam parte das comédias teatrais. Após a apresentação de tragédias sérias, os palhaços davam sua própria versão do fato, em que os heróis apareciam como idiotas. Na Idade Média, muitos artistas passaram a vagar pelas cidades apresentando números cômicos em feiras livres, e os melhores conseguiam empregos como os famosos bobos da corte. Foi no século XVI, na Itália, que surgiu a trupe de palhaços, em forma de teatro popular improvisado, conhecido como comédia dell'arte. O movimento foi responsável pelo surgimento de palhaços clássicos, como o Arlequim. A partir daí, a fórmula utilizada nesses espetáculos espalhou-se pela Europa e ganhou o mundo. Os circos no formato que conhecemos hoje, com malabaristas, trapezistas, mágicos e palhaços, surgiram no século XVIII. Oi, Luiz, tudo bem? Meu nome é Bertoldo, né? Sou militar, né? Já está explícito aqui na farda, né? Bem, você tem uma larga experiência de artes cênicas, né? Como também você teve uma experiência também na parte administrativa da prefeitura, não é isso? Como é que se pode se trabalhar aqui a arte cênica? Ela pode ser associada à escola, nosso processo pedagógico de educação. É lei, não é? A lei determina que haja o ensino do teatro, da dança, da música e das artes plásticas no ensino fundamental, na escola, né? Enquanto lei, quer dizer, ele garante isso, ele garante a cidadania, ele garante que eu desenvolva minhas potencialidades, que eu me conheça. Podemos jogar sobre medo, sobre estar numa festa, bebendo demais da conta, como seria isso, ou seja, imaginar, jogar, se conhecer o outro, entender a vida, discutir isso, crescer. Não é? Teatro vai permitir isso. Se a gente for para o outro lado das cênicas, dança, vou conhecer meu corpo, como me equilibro, como ando, vou me desbloquear, entender se tenho couraças. Ou seja, é de uma utilidade óbvia e é um direito de todo cidadão. Mas agora sou eu que queria perguntar. Eu falei muito aqui de mim, da minha vocação. Eu nunca tive dúvida disso. Aí eu vejo aqui futuros militares. É vocacional? Em que medida vim estudar aqui é minha vocação ou atendo a um pedido do meu pai? Não é por pressão de pai nem mãe. Estou aqui há bastante tempo, como muitos outros aí também, porque gosto. 12 anos de colégio militar. Estou aqui porque gosto, realmente. Me adaptei ao regime, tudinho. E vai seguir, pretendo seguir a carreira militar. Gosto muito do colégio, acho que é um sonho desde criança. Tenho várias vontades de fazer outros vestibulares, mas acho que o foco principal é a carreira militar. Meu foco não é ser militar, e sim em construção civil, construir as coisas, e não militar. Para mim, a melhor coisa, se for botar militar e construção, eu sou mais construção. Mesmo que seja predeiro, ajudante, eu sou mais isso. Eu estou em dúvida entre CFO e odontologia. Até o final do ano eu pretendo decidir entre os dois. Me explica o que é o CFO. O CFO é um curso para oficiais. Aí você pode escolher entre bombeiro e PM. Aí, pronto, eu estou nessa dúvida cruel. Antes da pergunta, um agradecimento. Eu vi Valdassara Palha em 2004 em Cajazeiras. E fiquei fascinado, resolvi fazer teatro. Eu sou professor de português aqui do CPM e minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira é, você disse que seu foco maior é o teatro
E eu gostaria de saber, tem alguns colegas seus, Celton Mello, Matheus Nastergalli, que agora estão se aventurando na direção. Se você tem algum projeto nesse sentido. E a outra questão é televisão. Se isso é uma escolha sua por trabalhos menores, mas de melhor qualidade, ou é porque você nunca recebeu um convite para fazer uma novela, um papel mais importante? Eu sinto que eu vou fazer alguma coisa em cinema, mas, como eu me digo homem de teatro, é porque eu tenho perguntas que para mim são fundamentais e eu vim nesse mundo para tentar respondê-las, em teatro. A segunda coisa da novela. Convites tem havido, não é? Mas para personagens que eu acho que não paga a pena eu parar meus projetos para ir. Porque na verdade é o seguinte, por que minisséries? São obras fechadas. Vamos pegar a Pedra do Reino. Foi uma minissérie muito pouco vista. Difícil, né? Talvez juntar aquele Catatal do Ariano em 5 episódios foi muito difícil. Mas eu prefiro esse. Prefiro você colocar uma obra fiel ao autor, para que as pessoas tenham um confronto com aquela arte, com aquela obra, do que a concessão que a teledramaturgia faz. Eu estou construindo uma novela, faço um inquérito aqui para perguntar o que é que vocês acham que o personagem da mocinha, do rapazinho, deve ir para onde? Ah, deve casar com fulano. E aí eu dou isso a vocês que vocês já querem. Isso é um desserviço à cultura do meu povo. Isso é um desserviço a todos nós. É me dado aquilo que eu quero, que eu já prevejo. E eu não cresço? E não me é dado uma obra difícil para eu encarar, para eu tentar decifrar? Então, a televisão é isso. A televisão forma uma geração. Então, eu não posso atrelar minha imagem, meu ser, a um projeto que eu não acredito, ou que eu não sei para onde vai andar. É sempre a emoção fácil, não é? O universo do rico lá, para eu ver como é a casa do rico, a roupa da rica. Ou seja... Ou seja, uma salva de palmas para Luiz Carlos Vasconcelos. Para vocês também. Uma bandeira carrega em suas cores e símbolos muitas histórias e significados. Assim é com a bandeira do estado da Paraíba. Em 1929, o então governador da Paraíba, João Pessoa, rebelou-se contra a indicação de Júlio Prestes à presidência da República, o que feria a política do café com leite, que promovia um rodízio de presidentes entre Minas e São Paulo. João Pessoa mandou uma mensagem ao presidente Washington Luiz, protestando contra sua decisão de apoiar a candidatura de Prestes. A palavra nego ficou marcada como símbolo de sua rebeldia. Um pouco depois da morte de João Pessoa, em 1930, os rebeldes propuseram a inclusão da palavra nego na bandeira, que conta ainda com o vermelho, cor da Aliança Liberal, e o preto, que representa o luto. Se você quiser acompanhar mais do nosso programa, acesse o site tvescola.mec.gov.br. Ou então, bateu aquela vontade de conversar com a gente, tem alguma crítica, sugestão, manda um e-mail para cá, tvescola@mec.gov.br. Semana que vem eu volto com mais um Caminhos da Escola. Até lá!